Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sobre nossas vidas. Amém? Vamos meditar mais um pouco essa noite. Esse texto que vai ser um resumo aqui, vai ser a nossa pregação de hoje à noite na igreja. Também vai ser aí transmitida pelo Instagram. Você que tem acesso, né, e desejar na íntegra, faça conexão e participe conosco. Nós vamos falar sobre Hebreus, capítulo 3, do 7 até o 19. E a temática que a gente vem falando nesses meses, né, setembro e outubro, é marcas de um coração alicerçado em Deus. Hoje, a marca que nós vamos trazer é um coração tratável. Um coração tratável. Então, com base nesse texto aqui, pensar em algumas características de um coração tratável, né? Vamos colocar diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, seja sobre nós, venha através da Tua palavra, encher os nossos corações e nos desafiar a viver para o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Queridos, interessante, a gente fala sempre da frase de Calvino, quando nas institutas disse que o coração é uma fábrica de ídolos, e de fato é. E pensar sobre esse coração, que é fábrica de ídolos, talvez, ou uma das razões é justamente essa do coração ser um coração endurecido, um coração que não é tratado ou tratável, né, que não se deixa ser tratado pelo Senhor, pela sua palavra, por aquilo que a palavra de Deus traz para nós. Conta-se uma ilustração, há muito tempo aí atrás a gente ouviu, sobre um ferreiro, que o ferreiro ele chegava e pegava, né, o ferro que ele ia fazer a sua obra de arte ou aquilo que era preciso, colocava no fogo, trazia com o cutelo, colocava sobre a penha e começava a forjar aquele ferro. E aí ele forjava aqueles que ficavam bem arrumadinhos, ele colocava na pilha das peças prontas ou para simplesmente fazer logo mais dar um grau e ficar ótimo. Mas tinha aquela outra pilha de peças que eram as peças que quando iam ser forjadas eram tão embrutecidas que não tinha como fazer, com o ferro não dava conta. Ele colocava na pilha daqueles que eram, vamos dizer assim, não forjados, né, para fazer outra coisa ou para descartar. Quando a gente lembra sobre a história do povo do Senhor no deserto, a peregrinação, saída do Egito e vinda até a terra prometida, a gente começa a pensar um pouco e enxergar essa questão do coração embrutecido ou do coração que não foi tratável aos olhos do Senhor. Aquele povo que veio, que andou e que quando chega em maioria dos lugares eles estavam simplesmente murmurando e indo contra o Senhor, ao ponto do Senhor não permitir que nenhum deles entrasse, né, exceto Josué e Caleb, entrasse na terra prometida, a geração de Moisés que saiu do Egito. E pensando em um coração tratável, nós precisamos pensar em alguns aspectos. Aqui nesse texto nós absorvemos alguns pontos que o autor de Hebreus vem trazer para nós, dizendo que precisamos ter, para que o nosso coração seja sempre tratado pelo Senhor, tratável através da palavra do Senhor. A primeira coisa é um coração inclinado à voz de Deus. Para o coração ser tratável, ele tem que ser um coração que é inclinado à voz de Deus. O versículo 7 diz assim: pois como diz o Espírito Santo, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Ou seja, ouvir a voz de Deus, dá ouvidos à voz de Deus, não endureça o coração, seja tratável, ouça ao Senhor. Pensando sobre isso, nós temos que lembrar que a forma de ouvir ao Senhor que nós temos é a palavra do Senhor. É ouvir a palavra, é ler a palavra, entender o que Ele diz na palavra, e assim então, nesse entendimento de quem nós somos, da miserabilidade da nossa vida, da necessidade do Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós, das promessas,
de tudo que ele diz, como nós devemos nos portar nessa vida, ouvir a palavra do Senhor, ou seja, aprender com ela. Como a gente ouve a voz de Deus, ouvindo ou lendo a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Então essa é a primeira característica para um coração tratável, tem que gastar tempo de leitura da Bíblia. Segunda questão que a gente olha aí, além de ouvir, ele tem que ser confiante também, porque aí vem o relato dizendo justamente sobre como que o povo foi nos dias da peregrinação. E aí ele vai dizendo, os pais endureceram o coração e não confiaram no Senhor, colocaram Deus à prova, ao invés de esperar, confiados que Deus ia fazer, em cada trecho e cada dificuldade que eles viviam, eles deixavam de confiar em Deus e começavam a pôr Deus à prova, né? Será que de fato Ele não nos trouxe para morrer aqui no deserto? Então, um coração tratável é um coração que ouve a voz do Senhor e que confia na voz do Senhor. É interessante quando a gente olha no Novo Testamento, quando diz sobre Jesus, a ovelha conhece ou escuta a voz do bom pastor, do seu pastor, e segue ela. Então, confiadamente, confiando, entendendo que de fato ela tem o melhor para as vidas ou para a vida, né? Então, coração tratável é um coração que confia em Deus, que em meio às tempestades, tribulações, às dificuldades, ele para diante da palavra do Senhor, ouve a palavra do Senhor, acredita nessa palavra, confia nessa palavra. Confia em Deus, entende que o Senhor é que está no controle de todas as coisas e observa que a sua boa mão foi sempre sobre nós e tem sido sempre sobre nós. A terceira questão que nós temos que parar e olhar para um coração ele ser tratável, além de ouvir a voz de Deus, além de confiar na voz de Deus, ele precisa se motivar pela voz de Deus. É interessante quando o versículo 12 desse texto de Hebreus 3 vem trazendo assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Cuidem, motivem uns aos outros, ou seja, eu tenho que ouvir a voz de Deus, eu tenho que confiar na voz de Deus e tenho que nessa voz encontrar motivação para todas as coisas, ao invés de abandonar o relacionamento e o entendimento de quem é o Deus vivo. Não endureça o coração, não ser de coração duro, mas ser de coração tratável diante do Senhor. Alguém que de fato para e diz: eu preciso motivar-me na direção do Senhor, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é o meu Senhor, aquele que tem cuidado e tem sido sobre mim, ou seja, eu preciso estar mutuamente chamando a atenção, cuidando uns dos outros, através da palavra do Senhor, para que haja crescimento em direção a Ele, na direção dele, a vereda do justo como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, Provérbios 4:18. Eu tenho que ir em direção a ele, motivados nesse caminho. A quarta e última questão que a gente enxerga aqui nesse texto, né, sobre ter um coração tratável, é justamente depois de ouvir a voz de Deus, um coração inclinado a ouvir a voz de Deus, um coração inclinado a confiar na voz de Deus, um coração motivado a viver a voz de Deus ou entender a voz de Deus. Agora é um coração praticante da voz do Senhor. O versículo 14 diz: porque nos temos tornado participantes de Cristo, desde um princípio. Enquanto se diz, hoje se ouvir a sua voz, não endereçais o vosso coração como foi na provocação. Eu preciso cada vez mais ser participante, praticante
da voz do Senhor, da palavra do Senhor. Nós estamos falando da palavra de Deus, de participar, de praticar, de fato colocar em prática aquilo que é do Senhor. Observem que o comparativo dele aqui, do autor de Hebreus, é reportando de fato ao povo dos 40 anos no deserto. E ele vem trazendo, dizendo que aquele povo não ouviu a voz de Deus. Aquele povo foi um povo que não confiou na voz do Senhor. Aquele povo foi um povo que não se motivou para ir em direção à voz do Senhor. E foi um povo que não praticou aquilo que a voz do Senhor tinha dito. Ou seja, ele não participava. Era um povo que estava indo, andando, mas não participavam do que precisavam. Então, queridos, nós precisamos cada vez mais entender que nós precisamos sim estar participantes, praticantes do que a palavra do Senhor traz para nós. Eu preciso ler mais essa palavra, aprender essa palavra. Eu preciso cada vez mais confiar em tudo que ela diz para mim, porque ela é a única regra de fé e prática. É nela que eu creio, é a ela que eu de fato conduzo os meus passos em espelho. Eu preciso cada vez mais me motivar através dela, por meio dela, a viver para Cristo, esperando o grande dia. E também dela que vem o desafio para a minha vida, de praticá-la, de colocá-la em prática. Um coração tratável diante do Senhor é um coração que pelo menos tem esses aspectos, que se aquieta diante de Deus, na sua palavra, ouve, confia, se motiva e pratica a palavra do Senhor. Se não for assim, queridos, não há tratamento na vida, são corações endurecidos, como o povo do Senhor no deserto. E aí muitas vezes mesmo, a razão por que a gente não recebe tantas bênçãos como deveríamos, como achamos que merecemos, que na verdade não merecemos nada, é porque simplesmente o nosso coração é endurecido. É um coração que não é tratável diante de Deus. Que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele olhe para nós com amor e com misericórdia e nos dê um coração tratável, um coração agradável diante do Senhor e que haja transformação, mudança, metanoia, mudança de mente, mudança de direção, indo para aquilo que é dele, que de fato agrada o coração dele. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre nós, povo do Senhor, não só aqui, não só hoje, não só agora, mas sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, queridos.